46ª Rosa. Reza em grupo. Há várias formas de rezar o Santo Rosário, mas a que dá maior glória ao Deus Todo-Poderoso, que faz o melhor por nossas almas e que o diabo mais teme que tudo mais, é a de rezar ou cantar o Rosário publicamente em 2 grupos. Deus Todo-Poderoso se compraz quando as pessoas se reúnem em oração. Os anjos e os bem-aventurados unem-se para louvá-lo incessantemente. Os justos na terra, em várias comunidades, se juntam em oração comunitária de dia e de noite. Nosso Senhor Jesus Cristo recomenda expressamente a oração em grupos aos seus apóstolos e discípulos, e prometeu que sempre que 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio deles. São Mateus 18, 20. Como é maravilhoso ter Jesus Cristo no nosso meio! E a única coisa que temos que fazer para tê-lo no nosso meio é rezar o Rosário em grupo. Eis porque os primeiros cristãos geralmente se reuniam para orar, apesar das perseguições do Império Romano e do fato de que as reuniões fossem proibidas. Eles preferiam se reunir mesmo com o risco da morte, do que perder os encontros nos quais Jesus estava presente. Este método de oração é dos mais saudáveis à alma. Primeiro, normalmente nossas mentes ficam mais atentas quando em oração pública do que quando oramos em particular. Segundo, quando oramos em grupo, a oração de cada um pertence a todos nós, e estas se ajuntam em uma oração ainda maior, a fim de que, se alguém não está orando bem, outra pessoa na mesma reunião que ora melhor estará compensando pela deficiência do outro. Desta forma, aqueles que são fortes seguram os fracos. Os fervorosos inspiram os mornos. Os ricos enriquecem os pobres. Os ruins são contados juntamente com os bons. Como se pode vender o joio? Misturando-o facilmente com 4 ou 5 barris de trigo da melhor qualidade. Terceiro, quem reza o rosário sozinho ganha o mérito de um rosário, mas se ele o reza junto com outras 30 pessoas, obtém-se o mérito de 31 rosários. Esta é a lei da oração pública. Quão frutuosa e quão vantajosa ela é. Quarto, Urbano VIII, que se agradou muito em ver como a devoção ao Santo Rosário havia se espalhado em Roma e como ele estava sendo rezado em 2 grupos ou coros, de modo particular no convento de Santa Maria sopra Minerva, concedeu 100 dias a mais de indulgência, totis quotis, sempre que o rosário fosse rezado por 2 coros. Assim foi escrito em seu breviário Ad Perpetuum Rei Memoriam, escrito no ano de 1626. Sempre que se reza o rosário em 2 grupos, ganha-se uma indulgência parcial. Quinto, a oração pública é muito mais poderosa que a oração individual para apaziguar a ira de Deus e obter sua misericórdia. A Santa Madre Igreja, guiada pelo Espírito Santo, sempre tem intercedido com orações públicas em tempos de tragédia e sofrimento públicos. Em sua bula sobre o Rosário, o Papa Gregório XIII diz claramente que podemos crer, com pia fé, que as orações públicas e procissões de membros da confraria do Santo Rosário foram grandemente responsáveis pela grande vitória sobre a marinha turca em Lepanto, que Deus garantiu aos cristãos no primeiro domingo de outubro de 1571. Quando o rei Luís, o Justo, de feliz memória, sitiou La Rochelle, onde os hereges revolucionários tinham suas fortalezas, ele escreveu a sua mãe que se fizessem orações públicas a fim de se obter um final vitorioso. A rainha-mãe decidiu que o rosário fosse rezado publicamente em Paris, na igreja dominicana no bairro de Santo Honório. E isto foi feito pelo arcebispo de Paris.
Teve seu início em 20 de maio de 1628. Finalmente, quando as pessoas rezam o rosário juntas, é muito mais terrível ao demônio que em particular, pois na oração pública trata-se de um exército que o ataca. Ele geralmente consegue vencer a oração de quem reza só, mas se esta oração for unida às de outros cristãos, o demônio terá muito mais trabalho para conseguir seu propósito. É fácil quebrar um só galho, mas se colocarem muitos outros juntos, fazendo assim um feixe, não pode ser quebrado. A união faz a força. Os soldados se aglomeram num exército para vencer seus inimigos. Os maus frequentemente se unem em orgias e danças. Os maus espíritos se unem para fazermos perder nossas almas. Então, por que não podem os cristãos unirem suas forças a fim de ter Jesus Cristo presente quando oram, para apaziguar a ira de Deus Todo-Poderoso e de alcançar sua graça e misericórdia sobre nós, e de frustrar e vencer Satanás e seus anjos com mais eficácia? Caros confrades do Rosário, caso você viva na cidade ou no campo, perto de uma igreja paroquial ou de uma capela, vá lá ao menos todo entardecer, com a aprovação do sacerdote paroquial, e reze o rosário junto com aqueles que também o querem fazer em 2 coros. Se não for possível rezar na igreja ou na capela, que seja rezado na sua casa ou na de outro, pois esta é uma santa devoção que Deus Todo-Poderoso, em sua misericórdia, tem estabelecido nos lugares onde tenho dado missões, para conservar e acrescentar os bens conseguidos por esse meio e impedir o pecado. Antes de se estabelecer o rosário em tais povos e aldeias, só se via bailes de libertinagem, devassidão, lascívia, blasfêmia, brigas e contendas abundavam. Não se ouvia outra coisa que músicas malignas e conversas de duplo sentido. Mas agora, nada se ouve mais que hinos, o cântico do Pai Nosso e a Ave Maria. As únicas aglomerações que agora se veem são de 20, 30 ou mais de 100 pessoas, que numa determinada hora cantam louvores a Deus como os religiosos o fazem. Há lugares onde o rosário é rezado em conjunto, sendo 1/3 de cada vez durante 3 ocasiões especiais do dia. Ah, que bênção dos céus! Nossa Senhora disse em Fátima, Portugal: muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique e reze por elas. Assim sendo, depois da Santa Missa, o rosário é a mais poderosa arma da eficácia comprovada contra Satanás e seus sequazes, que procuram perder as almas. É um meio de salvação dos mais poderosos e eficazes que a nós foi oferecido pela divina providência. O rosário soluciona inúmeros problemas, assegura a salvação eterna e antecipa a implantação no mundo do reino do Imaculado Coração de Maria. A Virgem Maria sempre nos pede dizendo: convertam-se, rezem, rezem, meus queridos filhos. Vamos dizer a ela: sim, querida mãezinha, vamos atender o seu pedido e vamos rezar.